Veja agora a pauta de julgamentos da sessão plenária do STF desta quarta. Matéria penal é o primeiro tema da pauta desta quarta-feira no plenário, com duas questões de ordem em inquéritos, ambos envolvendo denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República. O segundo tema do dia é direitos fundamentais, com 3 processos. O primeiro, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o ensino religioso em escolas públicas. Os outros 2 são uma ADI e um recurso extraordinário, ambos sobre o direito dos transexuais à substituição de prenome e sexo no registro civil, independente da realização de cirurgia de mudança de gênero. Fecha a pauta do dia o tema precatório, com um recurso extraordinário, onde se discute a validade do cálculo da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, e como vimos, 3 temas de grande repercussão estão na pauta de hoje do Supremo. E para falar sobre esse assunto, sobre eles, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos que nos acompanham. Gisele, como vimos aí no início do jornal, a Evne contando para a gente que esta análise do processamento da denúncia, dessa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, volta hoje ao plenário. Com o oferecimento dessa segunda denúncia, o que acontece a partir daí no Supremo? Bom, para isso eu preciso explicar para quem nos acompanha como é que é essa questão do processamento dessa denúncia no âmbito da Suprema Corte Federal, até porque se envolve de alguém que exerce o cargo de presidente da República. A Constituição Federal estabelece que presidente da República só pode ser processado criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal em razão da prática de crime comum. Então, a partir do momento em que se tem o oferecimento dessa denúncia no âmbito do Supremo, é preciso que haja, o próximo passo, é uma autorização prévia da Câmara dos Deputados, e só após essa análise prévia da Câmara dos Deputados é que será verificada a possibilidade do Supremo analisar a admissibilidade da denúncia. Então, de acordo com a Constituição Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm competência para julgar o presidente da República desde que haja autorização prévia da Câmara dos Deputados. Então, a partir do momento em que há essa autorização, o Supremo vai analisar se recebe ou não a denúncia. Recebendo a denúncia, haverá então afastamento do presidente da República por 180 dias. Se o processo crime não for julgado nesse período, ele retoma as atividades, assumindo o cargo que ele havia deixado em razão do recebimento da denúncia. Então, esse é o processamento que nós temos a partir daí previsto na Constituição Federal. A grande questão que se coloca no jornal, na pauta de hoje, do plenário do Supremo Tribunal Federal, é em relação a questões de ordens que foram levantadas pelo presidente Michel Temer, no sentido de que ele pede para que o andamento dessa denúncia que foi oferecida, da segunda denúncia, seja suspenso em razão de uma possível revisão ou até mesmo revogação daquilo que foi acordado em acordo de colaboração premiada envolvendo os empresários da empresa JIF. Então, em razão da possibilidade desses acordos serem revisados, a defesa, então, pediu ao Supremo Tribunal Federal que não encaminhe essa denúncia para a análise da Câmara dos Deputados. Aqui no Supremo, ao todo, são 3 inquéritos que tramitam contra o presidente da República. 2 deles deram ensejo a oferecimento de denúncias. A primeira denúncia que foi oferecida, na verdade, foi para a análise da Câmara dos Deputados e a Câmara não autorizou o processamento no Supremo Tribunal Federal. Estamos agora em qual momento? No momento em que a segunda denúncia foi oferecida em um dos inquéritos, e agora o plenário se reúne para dizer se esse pedido da defesa tem fundamento ou não, se será necessário realmente aguardar a análise sobre a validade do acordo de colaboração premiada ou se haverá o encaminhamento dessa denúncia para a análise da Câmara dos Deputados. Um outro tema de grande repercussão é a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas, né, Gisele? Volta, como que está esse julgamento no Supremo? Bom, esse caso já começou a ser analisado, está sendo discutido na ADI 4.439. O que se discute é exatamente essa obrigatoriedade do ensino religioso. A Procuradoria-Geral da
República entende, e ela pede, inclusive, que haja uma interpretação conforme a Constituição da lei de alguns dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também de um acordo entre o Brasil e a Santa Sé, no sentido de que esse ensino religioso não tenha natureza confessional. Então, a Procuradoria-Geral da República entende que essa disciplina ela deve ser facultativa, o ensino dela deve envolver mais questões históricas e doutrinárias envolvendo todas as religiões e que deveria ser ministrada por professor, sem que houvesse qualquer vínculo com religiões ou com determinadas pessoas que pudessem ministrar as aulas, mas declarando a crença numa determinada religião. Para terminar, explica rapidamente para a gente qual é o outro tema. O outro tema que nós temos na pauta diz respeito à possibilidade de alteração no registro civil, né, de alteração do gênero, sem a necessidade da cirurgia de redesignação do sexo. Então, há um recurso extraordinário, uma ação direta de inconstitucionalidade que estão na pauta de hoje, que trata exatamente desse tema. Se é possível que alguém altere o registro civil, mudando lá o gênero e até o prenome, que na verdade a gente acaba achando que é o nome, mas juridicamente falando é o prenome, sem que haja necessidade de submeter a uma mudança de sexo. A Procuradoria-Geral da República entende que essa necessidade de vincular a alteração do registro a uma mudança de sexo seria exigir uma mutilação indevida. Então, na verdade, a Procuradoria, no sentido de que haja essa interpretação da não necessidade de vinculação da mudança com a alteração, com a realização da cirurgia. São dois casos, uma ADI, que é da relatoria do ministro Marco Aurélio, e um recurso extraordinário com repercussão geral, que é da relatoria do ministro Dias Toffoli. Nesse caso, inclusive, apenas para salientar, foi até marcado porque foi a primeira vez em que uma advogada transexual ocupou a tribuna do plenário para poder fazer uma sustentação oral em defesa, inclusive, de um dos amigos da Corte que foram admitidos no processo como partes interessadas na solução desse litígio. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela sua participação. Temos uma sessão hoje com vários assuntos, né, que interessam a muita gente. Obrigada e até amanhã. Eu que agradeço, até amanhã. Até lá.